vamos lá, galerinha que está em casa, eu passei aqui no quadro, né, atividade, um resumo, na verdade, em forma de exercício de fixação do capítulo 4. E vou estar explicando o conteúdo nesse instante. Essa fotografia aqui, ela vai estar hospedada lá no Classroom, assim como esse vídeo, para que vocês consigam compreender toda a explicação, tá bom? Então, bora comigo. Olhem só, tudo começa com a termodinâmica. O capítulo 4, ele vem falando sobre as máquinas térmicas, máquinas térmicas no desenvolvimento da economia. Ou seja, tudo que nós conhecemos hoje, que é evoluído, que existe, que facilita a nossa vida, foi gerado através das máquinas. Vocês se lembram que no primeiro capítulo do livro, ele veio falando sobre as máquinas simples? Que são máquinas o quê? Manuais. Máquinas que dependem da mão de obra humana para executarem o trabalho. Já essas máquinas aqui, elas não dependem diretamente da gente. Entendam, elas foram desenvolvidas pelo homem, mas elas não dependem do homem para funcionar. Não só não dependem, como também substituem a mão de obra humana. E tudo isso aconteceu a partir disso aqui, Lê para mim, por favor. Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi um marco na sociedade, onde principalmente a indústria têxtil, ela começou a aumentar a sua produção de uma forma que se passou a substituir a mão de obra humana, ou seja, a artesanal, pela mão de obra das máquinas. Antigamente, se eu quisesse uma roupa, por exemplo, um calçado, eu deveria ir na costureira, no sapateiro, encomendar esse item e aguardar que ele fosse o quê? Fabricado. A partir do momento que chega a Revolução Industrial, a gente começa a ter a produção em larga escala. Então, a gente não precisa mais depender de um serviço para conseguir um produto. Bastava a gente ir naquele estabelecimento que vendia e já comprar quantos a gente quisesse. Nos Estados Unidos, após eles passarem por uma crise, que eu esqueci exatamente o ano da crise, houve um episódio chamado New Deal, onde eles passaram a incentivar o consumo e o custo dos objetos, das roupas, dos calçados, dos eletrônicos, eletrodomésticos caíram. Por quê? Os Estados Unidos, eles precisavam se reerguer. Eu agora não lembro qual foi o presidente, eu não sei se foi o Franklin, eu realmente não lembro. E qual foi a forma deles conseguirem se reerguer? Incentivando o consumo. É o que acontece na nossa sociedade atual. Existem psicólogos, existem pessoas formadas em marketing que estão por trás de todas essas propagandas que nós recebemos o tempo todo. Seja o comercial lá da famosa Bahia, sejam os comerciais que aparecem no Instagram, são pessoas especializadas para quê? Para nos fazerem sentir vontade de consumir. Porque nos Estados Unidos, até o New Deal, acontecia o seguinte: eu só comprava uma sandália, e gente, sério, eu sou assim, eu, Daiane. Vocês já devem até ter reparado que eu venho sempre com a mesma blusa, né, e um calçado. Eu não tenho só uma blusa, tá? Eu tenho 3 blusas iguais que eu utilizo como uniforme. O calçado, sim, eu só tenho um. E eu só substituo quando ele estraga. Mas o que eu priorizo? Um calçado, uma roupa de qualidade. Para quê? Para que eu preserve o ambiente e também preserve o meu bolso. Por quê? Consciência de utilização também está ligada à consciência ambiental e financeira. Então, a gente precisa respeitar o planeta e também o nosso bolso, porque dinheiro realmente não cai do céu, tá bom? Então, vamos aqui, o que é a termodinâmica? Ela é uma área da física, tá? Onde vai estudar alguns fenômenos. E que fenômenos serão esses? Trocas de calor, transformações de energia, realização
organização de trabalho e variações da temperatura. Se vocês se recordarem, tudo que eu citei aqui nós já estudamos. Na troca de calor, nós falamos sobre o processo de condução, de convecção, de irradiação, vocês se recordam? Falamos do sol e da importância dele no nosso organismo. A gente precisa da vitamina D para que o nosso intestino ele absorva melhor os nutrientes dos alimentos. A gente precisa produzir o calciferol para deixar os nossos ossos mais fortalecidos e assim não termos uma doença chamada osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Nós também estudamos as transformações de energia quando falávamos sobre os tipos de energia que existem e a energia elétrica, que aqui no Brasil nós temos 95% de hidroelétricas, mas que são convertidas em energia térmica, em energia mecânica, em energia cinética. Qual a energia térmica? A energia elétrica da geladeira, por exemplo, ela é convertida para térmica. O chuveiro elétrico que a gente vai tomar banho converte a energia elétrica para térmica. Vocês se lembram que nós falávamos sobre isso? Aqui também, realização de trabalho. Vê se vocês vão se lembrar. Eu falei para vocês que energia é a capacidade de gerar trabalho. Então, tudo que a gente faz, abaixei, levantei, estou gerando um trabalho, estou gastando uma energia. Fui dormir para recuperar minha energia. O meu processo de sono também consome energia, mesmo que pouquinho. Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. O trabalho ele não está ligado só aos fins financeiros, e à prestação de serviço que os nossos pais, que eu estou fazendo aqui para você enquanto profissional. Também está ligado a você que está aí como estudante, sentadinho estudando. Tá bom? Variações de temperatura, conversei também com vocês a diferença de quê? Clima e tempo, vocês se lembram? Ai, mas lá na Rússia não faz calor. Peraí, não faz calor? Então as pessoas lá não têm o corpo com a temperatura média de 36 graus e meio? Elas lá não são homeotérmicas? São, não são? As pessoas da Rússia sentem calor. Acontece que as temperaturas naquela região, elas são o quê? Baixas, né? Então, até aqui, alguma dúvida? Número 3. O que é uma locomotiva? Professora, por que você enfiou essa locomotiva aí no meio? Então, a Revolução Industrial, ela parte justamente do precursor locomotiva, onde eles começaram a utilizar o carvão como combustível para fazer com que essa máquina se movimentasse e carregasse animais, produtos e pessoas. Tanto que se vocês verem filmes, que na verdade retratam a década de 1780, 1800, o século 18, 19, vocês vão ver que é muito comum ter a presença da locomotiva. E essa locomotiva naquela época, ela era movida a carvão, isso aí. Então coloquei para vocês, é uma máquina térmica que transforma calor em trabalho. Que trabalho é esse? Movimento, tá bom? Ou seja, em movimento do veículo. Número 4. O que defende a primeira lei da termodinâmica? Essa questão, ela está na página de vocês, 61, onde existiu, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, um físico, não estou encontrando aqui o nome dele, mas isso não é relevante para a gente não. Vamos se atentar ao que diz a lei, tá? Calor recebido menos calor o quê? Cedido é igual a trabalho realizado pela máquina. Isso é um processo o quê? De transferência de calor. Vocês se lembram que eu falei? Se o Cauã, não é Cauã. Se o Cauã está com frio, ele está passando por um processo de hipotermia. Digamos que ele caiu no rio e aí a temperatura dessa água estava muito baixa e ele começou a ficar
tremor, já expliquei para vocês, é uma forma do corpo produzir calor, mas o tremor dele não está sendo suficiente para regular a temperatura do calor. O que eu posso fazer? Pegar uma coberta, por exemplo, ou dar um abraço no calor e aquecer o calor, para que dessa forma a temperatura do corpo dele se eleve e passe o quê? A ficar estabilizado por volta de 36 graus, 36 graus e meio. Então é isso aqui que defende a primeira lei da termodinâmica. Calor recebido menos calor cedido é igual ao trabalho realizado pela máquina. Nesse caso, quem é que está recebendo calor? É o calor, né? E quem é que está cedendo? Seria eu ou a coberta. Então isso vai gerar o quê? O trabalho. E qual trabalho seria nesse caso do calor? Elevar a temperatura do corpo dele. Tá bom? No caso das máquinas, como nós estamos falando aqui de máquinas, a gente faz o quê? A gente fica colocando carvão. Tem até uma série na Netflix da locomotiva. Vocês já viram o Expresso do Amanhã? Eu acho que é isso. Eu vejo. Isso, então, mostra bem esse serviço, né? Que eles têm que ficar lá colocando carvão para que a locomotiva ela fique se movimentando, apesar dela ser meio a meio, ela é metade elétrica também. E aí aqui, ó, número 5, o que descreve a segunda lei da termodinâmica? Leiam comigo. Não existe uma máquina térmica que opere, na verdade, em ciclo, tendo rendimento de 100%. Por que eu escrevi assim, gente? Vou ler aqui, ó. Não existe uma máquina térmica que, operando em ciclo, tenha rendimento de 100%. Isso significa que qualquer máquina, por mais desenvolvida e tecnológica que ela seja, ela não vai ser capaz de aproveitar 100% da energia que ela consome. E isso acontece com tudo. Você pode comer uma dúzia de bananas, que eu te garanto que nem metade do cálcio da fibra presente na banana será aproveitado pelo teu organismo. Então aqui diz o seguinte, ó, além das máquinas a vapor, outras máquinas térmicas foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, como os motores a combustão. O que é uma combustão? É uma interação entre um combustível e um comburente. Quem é um combustível? É o líquido inflamável. Quem é o comburente? Geralmente o ar oxigênio, tá bom? É um gás. Presentes na maioria dos automóveis e do motor a diesel, que queimam combustível e transformam energia química, porque se há reação, vê se vocês lembram que eu falei para vocês, na física existe transformação do estado da matéria, mas a matéria ela não muda. Eu tenho água em forma de gelo, em forma de gás, em forma líquida. Ela continua sendo água. Na química não. Eu tenho o que? A transformação. Antes eu tinha gasolina e oxigênio. Misturou lá dentro, formou o quê? O processo de combustão para que o veículo pudesse se locomover e começa a liberar para o ar atmosférico gases poluentes. Então eu transformo aquele combustível químico em energia térmica. Deu para entender, crianças? Essas máquinas vêm sendo aprimoradas, mas seus rendimentos não chegam próximo a 100%. E aqui tem uma tabelinha para vocês na página 61. Motores de automóveis, rendimento 22%. Motores a diesel, rendimento 25%. Mas também o diesel a gente dá uma pisada, já consome 1 litro. Para ter carro a diesel, só enfim. Grandes turbinas a gás, 33%. Motor de Starling, um dos maiores rendimentos já medidos, chega em torno de 40%. Tá bom? Vamos lá aqui, ó. Descreva os tipos de máquinas térmicas que existem. Máquina têxtil a vapor, turbina a vapor, motor a gasolina e a diesel.
Na página 62 vai dizer para vocês que a máquina têxtil, ela era utilizada antigamente para fazer a colheita do algodão, a fim de fabricar os tecidos, as roupas. E aí diz o seguinte, hoje em dia ela é realizada com a ajuda de máquinas e equipamentos mais modernos. Está falando aí na página 62. Com a introdução desses tipos de máquina, houve um aumento da produção de fios para fabricar os tecidos. Foi o que eu falei para vocês. A sociedade ela começou a produzir muito e com isso aumentou o lixo, aumentou a poluição, aumentou o aquecimento do planeta, aumentou as nossas doenças, aumentaram as incidências das chuvas ácidas. Então, olhem só como tudo é um ciclo, uma cadeia, né? Que vai crescendo de acordo com uma ação chamada antrópica, ou seja, é quando o ser humano ele invade a natureza e começa a transformar tudo nela de uma forma negativa, tá bom? Turbina a vapor. Nas usinas termoelétricas, vocês sabem o que faz uma usina termoelétrica? Ela é um local onde a energia elétrica ela é obtida através do calor gerado pela queima dos combustíveis, tá bom? E aí, diz o seguinte, turbina a vapor. São turbinas acopladas a geradores que transformam energia mecânica, ou seja, a turbina ela vai se movimentando em energia elétrica. E por último, nós temos o motor a gasolina e a diesel, né? Que fala que os veículos de transporte, algumas máquinas, retroescavadeiras, tratores, nós temos também os geradores de energia, dependem desses tipos de combustível. O etanol também pode ser inserido aqui. Por que eu não coloquei o etanol aqui? Porque o etanol ele tem como fonte, né, matéria-prima, a cana-de-açúcar, então não é tão poluente assim. Agora o diesel, se ele fosse o biodiesel, também não seria tão poluente, uma vez que metade do biodiesel é feito, né, com matéria orgânica. Agora o diesel, puramente, ele é tóxico, ele é prejudicial ao ambiente e a gasolina também. Dúvidas até aqui? Show! Daqui a pouco, tá? Eu gravo a parte 2 para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.